caso queira complementar ela depois para algum fim, fique à vontade. A doutora Camila possui um estágio de pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal, onde abordou o tema de neurodireitos, né? A tese ela foi publicada, a gente já compartilhou ela no grupo, inclusive. A doutora também possui doutorado e mestrado pela PUC de São Paulo, é impulsionadora da reforma constitucional de neurodireitos no Brasil e membro do Conselho do Futuro Global em Neurotecnologia do Fórum Econômico Mundial. Doutora, muitíssimo obrigado pela sua participação. Fique à vontade. Esse é um lugar agora seu. Professor Ian, professor Ricardo, demais colegas que estão aqui hoje, é um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã, justamente para debater esse tema, que é um tema tão caro e tão querido por mim. E eu queria compartilhar minha felicidade especial, professor Ian, de ver que o Brasil, mais uma vez, conta com grupos de estudo para esse tema. E eu falo isso com uma felicidade bem peculiar, porque eu me recordo lá atrás, 5, 6 anos atrás, quando eu comecei a falar sobre proteção jurídica da mente humana, o grau de ceticismo que esse tema era recepcionado na comunidade, a ponto das pessoas chegarem a me recomendar tirar férias, por acharem que eu não estava muito bem da cabeça por estar tratando desse tema. E veja que 6 anos depois, esse tema agora é objeto de um grupo de estudos conceituado como esse da UNICERUB, de uma universidade conceituada, uma universidade respeitadíssima, e que é composto por pessoas e personalidades tão competentes, brilhantes, e que têm esse interesse por rumar na construção de novos direitos diante de uma nova realidade que está sendo trazida para o sujeito humano. Eu perguntei ao professor Ian mais ou menos como que ele gostaria que fosse feita a abordagem, qual era o público aqui. Eu vou tomar a liberdade, professor Ian, professor Ricardo, de fazer uma pequena apresentação para trazer para todos o framework normativo do tema hoje no mundo. E, um pouquinho antes de a gente falar do framework normativo, vou pontuar um pouco a importância de a gente falar sobre a proteção jurídica à mente humana. Essa apresentação eu fiz para uma universidade no Ceará no início desse ano, e eu achei que ela cairia como uma luva para esse grupo de estudos aqui, porque ela é bastante rica em termos de referências normativas e de referências científicas a respeito da evolução do estágio da pesquisa cerebral no mundo. Então, eu vou tomar a liberdade aqui, professora, de compartilhar a tela. Eu tenho um pouquinho só de dificuldade aqui, já achei. Compartilhar. Eu gostaria de saber se vocês estão vendo a apresentação. Estamos vendo. Perfeito. Estamos sim. Maravilha. Então, vamos lá. Como vocês veem aí, estou trazendo uma análise do framework normativo desse tema, proteção jurídica da mente humana. E aqui, professor Ian, amigos que estão aqui hoje, eu já faço uma pequena ressalva metodológica da minha fala. Muito se fala em neurodireitos, mas eu acho que o correto mesmo é a gente falar proteção jurídica da mente humana, dado o caráter multifacetário que o nosso cérebro e a nossa mente, assim dizendo, assume hoje no meio jurídico e no meio social. Não por isso que a minha tese de pós-doutoramento na Universidade de Coimbra, a Universidade de Coimbra é uma das únicas do mundo que tem banca de pós-doutoramento, então eu tenho o título de pós-doutora por ter defendido perante uma banca lá em Coimbra, com o presidente do Instituto Jurídico de Coimbra na minha banca. A minha tese aborda justamente o direito de pensar, e não de expressar o seu pensamento, mas o direito simplesmente de exercitar ou pensar. E eu recomendo desde logo, professoria, que todos leiam. É uma leitura mais densa, por se tratar de uma tese de pós-doutoramento, mas é uma leitura que permite a compreensão desse caráter multifacetário da mente humana e de como nós temos que falar em sua defesa de maneira ampla, certo? Então, vamos começar um pouquinho aqui. Eu vou trabalhar com vocês aqui falando em 2 partes. Primeiro, o cenário atual, e uma segunda parte, as possibilidades para o futuro. E aqui vou tomar a liberdade acadêmica, professor Ricardo, de deixar alguns temas para que vocês possam também debater aqui no grupo de estudos, enriquecer um pouco essa discussão com dúvidas que eu mesmo tenho hoje, de como tratar esse tema no futuro, certo? Como que nós estamos hoje no cenário atual? Para a gente entender o cenário atual da proteção jurídica
da mente humana e dos avanços da neurotecnologia, a gente precisa entender que o ser humano ele sempre teve a ambição de controlar os pensamentos alheios. Sempre existiu, ainda que desacompanhado aí dessas evoluções que nós vemos hoje na tecnologia disponível, sempre existiu essa ambição de saber o que o outro está pensando. E eu cito aqui como exemplo o Treason Act do Reino Unido, de 1351, que considerava como um ato de traição a simples imaginação da morte do rei, da sua rainha ou do seu filho mais velho ou herdeiro. Punia-se o que a gente chama de crime de pensamento, que a gente só foi ver mais recentemente na obra do George Orwell, 1984, que lá também eles tratam do crime de pensamento. E não é algo que era restrito ao Reino Unido. A gente encontrava essas disposições de punir a imaginação nos códigos penais da Malásia, da Singapura, do Quênia, da Austrália do Sul, antes da Austrália ser unificada, e da Nova Gales do Sul também, antes de ser unificada. Então, o que a gente vê, na verdade, é sempre essa ambição do ser humano de saber o que o outro está pensando. Até na introdução da minha tese de pós-doutoramento, eu cito uma música do nosso querido rei Roberto Carlos, que ele também tem essa ambição de saber o que a sua amada está pensando a respeito dele. Então, a gente vê que isso acompanha o ser humano, acompanha o sujeito humano, tal como a própria tecnologia. A tecnologia nada mais é do que um fator humano. Se nós formos voltar os nossos olhos para a história da humanidade, a gente vai ver lá no Egito Antigo o fascínio dos homens pela tecnologia, a tecnologia naquela época na forma de engenharia, ou seja, a construção dos obeliscos, das pirâmides, tudo isso sempre fascinando o ser humano. Mais recentemente, as obras do Leonardo da Vinci, sejam as obras artísticas, sejam os desenhos de engenharia que ele também fez, a própria previsão de um robô, um guerreiro robô que o Leonardo da Vinci criou, tudo isso mostra como a tecnologia é um fator humano. Então, nós temos esses dois pilares, professor Ian, amigos que estão aqui hoje. Essa ambição do ser humano de sempre querer saber o que o outro pensa e a tecnologia nos acompanhando, à sua maneira, ao longo dos anos, dos séculos, sempre como um fator humano. A tecnologia como um veículo de superação das nossas suscetibilidades, das nossas vulnerabilidades, tá certo? E hoje, o que a gente observa? A gente observa a assimilação do direito por essa mudança axiológica que a sociedade está vivendo. E para a gente falar um pouquinho disso, eu vou abrir um parênteses aqui nesse slide, porque depois a gente já vai entrar nos normativos, para mostrar que essa ambição de saber do pensamento alheio e essa questão da tecnologia ser um fator humano passou a acompanhar o ser humano no estudo do cérebro de maneira muito confluente no último século. Nós temos aqui eu vou me permitir voltar um pouquinho para mostrar para vocês, esse desenho que eu coloquei aqui é a primeira máquina de eletroencefalograma da história. Ela foi criada no fim do século XIX, foi criada a partir de experiência e erro, e é tida hoje, pela literatura especializada, como a primeira análise da atividade elétrica do cérebro humano. Vamos voltar aqui para o slide que a gente está. Do final do século XIX até os dias de hoje, 2025, a gente assistiu, pessoal, uma evolução sensível das técnicas de compreensão científica do cérebro humano. Se lá atrás a gente tinha esse instrumento de encefalograma muito rudimentar, lendo as ondas elétricas do cérebro, a partir da década de 1950, a gente começa a assistir à ascensão da tomografia, à ascensão das imagens do cérebro. Então, pela primeira vez, o ser humano começa a ter contato com o cérebro imageado, ou seja, ele consegue compreender o que tem dentro da sua cabeça. E eu queria fazer um parênteses aqui, para fazer um paralelo com uma reflexão que a Hannah Arendt faz no seu livro A Condição Humana, sobre a primeira viagem
espacial que o homem fez. A partir do momento que o homem deixa de ver a Terra do ponto de vista de um terráqueo, de um terreno, e passa a ver a Terra de fora, ele sente que a Terra é algo passível de ser possuído. Ou seja, ele consegue controlar aquilo que ele vê de fora. Isso é íncito ao ser humano. Quando nós vemos os objetos de fora, nós temos essa sensação de que nós podemos controlar esses objetos. Antes, a Terra, o nosso planeta, era visto só por meio de um telescópio. Era visto só de dentro para fora. A partir do momento que ela é vista de fora para dentro, há essa sensação de controle. E eu queria transmitir esse raciocínio para o cérebro. A partir do momento em que o cérebro começa a ser imagiado, a partir do momento que o cérebro começa a ser cientificamente estudado, para fins de compreensão do que acontece nas nossas ondas cerebrais, há uma sensação de potência de controle, ou seja, o ser humano ele passa a sentir que ele pode controlar esse órgão que até então estava invisível, que estava só aqui dentro de cada um de nós, que estava dentro do controle de quem o detém. Então, esse movimento, essa transição que a gente observa na década de 1950 com a ascensão da tomografia e da tomografia axial, todas essas tecnologias que surgem a partir da tomografia, elas são extremamente significativas socialmente falando, porque elas transmitem ao homem essa sensação de controle cerebral. E o que a gente observa da década de 1950 para frente, professor Ricardo, professor Ian, é a rapidez com a qual a tecnologia cerebral se desenvolve. Em 1990, nós temos uma evolução muito mais significativa. O cérebro passa a ter cores e passa a ser analisado em tempo real com a tomografia, a tomografia funcional, a fMRI, que a gente chama, essa sigla tomografia funcional, ou seja, a gente consegue ver o cérebro em movimento, consegue saber em qual área do cérebro determinada sensação está sendo impulsionada. Então, é um salto extremamente elevado para fins de controle do cérebro. A ponto, pessoal, de o então presidente George Bush, o pai, não o filho, naquela ocasião, ter declarado que a década de 1990 era a década do cérebro. Se a gente até então estava fazendo uma corrida ao espaço, a década de 1990 representaria o investimento, a corrida ao cérebro, a compreensão do cérebro. E essa ideia do presidente George Bush pai foi depois reproduzida pelo presidente Obama, quando ele criou a Brain Initiative. Nos Estados Unidos, nós vamos falar um pouquinho dela daqui a pouquinho. Então, a gente vê, e aqui ainda nesse grande parênteses científico, que eu acho que é importante para a gente situar, toda essa evolução científica, neurocientífica que aconteceu no século XX, ela começa a surtir efeito social, evidentemente, no século XXI, porque todas essas tecnologias começam a ter acesso amplo, o que traz para o ser humano a responsabilidade de regulação ética do uso desses instrumentos, que até então estavam muito limitados ao uso médico. E hoje a gente já tem produtos de prateleira com dispositivos neurotecnológicos. Então, esse momento, essa transição de assimilação da neurotecnologia, de aceitação da neurotecnologia, mais do que isso, do lançamento pelos Estados Unidos de um projeto multibilionário como a Brain Initiative para impulsionar as pesquisas cerebrais, trouxe tudo junto a necessidade de nós debatermos os aspectos éticos e normativos desses instrumentos neurotecnológicos, tá certo? Então, eu acho que a gente fez a gente situou bem o social do tema, que é muito importante quando a gente está falando de direito. Direito é fato, valor e norma, como já dizia o nosso saudoso Miguel Reale. Então, a gente fez a gente historiou os fatos que estão vigentes e que estão cada vez mais candentes, para entender como nós vamos valorar esses fatos, ou seja, essa mudança axiológica social, para trazer isso para a esfera normativa. Pois bem, o que a gente observa?
com o lançamento da Brain Initiative pelo presidente Obama, o assunto cérebro se tornou o novo genoma, o novo projeto Genoma. Então, nós temos hoje, como resultado dessa iniciativa da Brain Initiative, que eu convido todos a pesquisarem sobre, o mapeamento integral das células do cérebro. Pela primeira vez na história, e isso foi no finalzinho de 23, que a gente teve esse resultado das pesquisas da Brain Initiative, um mapeamento integral das células cerebrais. Então, o nosso cérebro hoje, pessoal, e eu acho que isso precisa ser dito de forma muito clara, ele não é mais um segredo. Ele pode ser, sim, explorado pelas tecnologias que estão cada vez mais acessíveis, seja em termos médicos, seja em termos de recreação. E o que acontece? Quando o cérebro começa a ficar acessível, e a gente não pode esquecer de uma coisa, a gente imerso nessa lógica da sociedade da informação, dessa sociedade algorítmica, dessa sociedade imediatista, que já lida com muita facilidade com as benesses da inteligência artificial, a gente tem esse novo fator, que é um fator extremamente, como se diz, um fator que chama muita atenção, é um fator desejável, que é conhecer o que o outro pensa. Essa sempre foi a ambição do ser humano, como a gente falou no comecinho aqui da nossa conversa. Junta tudo isso no mesmo caldeirão, e a gente tem agora a possibilidade de instrumentos neurotecnológicos começarem a ser desenvolvidos em escala comercial. Eu lembro a vocês, vamos voltar mais uma vez no primeiro slide aqui. Esse é o primeiro instrumento histórico de eletroencefalograma, ou seja, a história do conhecimento do cérebro começou com o eletroencefalograma. Hoje, eu queria saber de vocês quem tem um smartwatch que consegue captar essas ondas elétricas como eletroencefalograma. A maioria de nós tem. Hoje, os smartwatches já leem as nossas informações elétricas do cérebro. Já sabem que em determinados horários do dia, o nosso cérebro trabalha de uma determinada maneira. Tudo isso no nosso pulso. Lembrando, o primeiro passo histórico do conhecimento do cérebro foi esse, e esse passo histórico agora já está acessível em termos comerciais no nosso pulso. Vocês devem ter lido em 2023 que a Apple vai lançar os AirPods com eletroencefalograma. Então, não só no nosso pulso, mas também nas nossas ondas sonoras, os nossos hábitos, o que é bom para nós ouvirmos que o nosso cérebro age de determinada maneira. Esse AirPod vai conseguir nos indicar isso. E eu estou fazendo todo esse retrospecto para mostrar que a transição da neurotecnologia, da área médica para a área comercial, foi muito sutil. E a gente começou a lidar com problemas éticos que antes estavam restritos ao âmbito do consentimento numa seara médica que é extremamente restrita, para problemas éticos de toda a sociedade. E daí é que entra a necessidade do direito como um mecanismo de resolução de conflitos sociais, e até hoje não inventaram outro mecanismo melhor que o direito para resolver os conflitos sociais. Então, enquanto este for tido como o melhor mecanismo para solucionar conflitos, ele vai precisar assimilar essa situação nova e vai precisar assimilar para tutelar novos bens da vida, dentre eles a atividade cerebral e a própria mente humana. Vejam o privilégio de vocês, pessoal, o privilégio desse grupo. Um grupo de estudos que tem o privilégio de viver na história num momento em que um novo bem da vida surge. Isso é raro, porque a gente passou séculos tratando da liberdade, da igualdade, dentro da perspectiva da exterioridade humana. E hoje a gente tem que lidar com esses fundamentos da nossa existência na perspectiva da atividade cerebral humana. É um novo bem da vida que surgiu. Então, eu acho que isso nos transforma em pessoas muito privilegiadas de podermos estudar esse momento histórico. E essa assimilação do direito, dessa nova realidade social, ela hoje é bastante já disseminada no mundo.
Mas ela começou, pessoal, lá em 2019, com a recomendação sobre inovação responsável em neurotecnologia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a nossa OCDE. Todo mundo conhece a OCDE. E esse é tido como o primeiro documento que sinalizou para a humanidade, do ponto de vista normativo, que os dados neurais teriam que ser protegidos. Então, é o primeiro documento que trata da interface da tecnologia e de atributos personalíssimos do sujeito humano, dentre eles a atividade neural, para orientar o processo de inovação. Vejam só a coragem da OCDE, lá em 2019, em que a gente estava debatendo no direito outros temas, de já inserir essa discussão no âmbito mundial, ainda que seja em soft law, mas para tratar disso de uma maneira responsável, de uma maneira normativa. E trazendo a importância de se aprimorar a governança das pesquisas e da inovação diante da evolução das ciências inspiradas no cérebro. Tá? E ela traz aí 9 princípios, cuja implementação é só sugerida aos membros e não membros da OCDE. Ela traz o primeiro e o terceiro princípios, trabalhando na promoção da inovação responsável em neurotecnologia. Vejam só, mais uma vez, pessoal. Neurotecnologia. Em 2019, quando eu falei disso aqui no Brasil, me acusaram de estar pensando fora da casinha. Mas a OCDE já tratava disso em termos de normatização e da necessidade de inovação responsável. E isso, eu queria também, professor, já deixar aqui uma sugestão de pesquisa. Como que a gente trabalha as patentes numa situação como essa? A nossa lei de patentes vai precisar ser revista. Segundo princípio, priorização da avaliação da segurança no desenvolvimento e utilização da neurotecnologia. Quarto, quinto e sexto princípios traz a parte de accountability. Sétimo princípio, pela primeira vez no mundo, um documento oficial, ainda que em soft law, trata dos dados neurais, da necessidade de proteção de dados neurais, não são dados pessoais, são dados neurais. Há uma diferença muito grande entre isso. Nós, no Brasil, já temos a proteção de dados pessoais, nós não temos a proteção do que passa na nossa cabeça, certo? Oitavo princípio, o estímulo a uma cultura de confiança na neurotecnologia. E o nono princípio, o monitoramento do uso não intencional ou do mau uso da neurotecnologia. Se vocês estudarem a recomendação da OCDE, vocês vão ver a atualidade dela, embora ela tenha sido editada há 6 anos, mas ela por ela ser aberta, por ela ser mais genérica, ela é extremamente atual. Logo depois, no ano seguinte, vejam, no espaço, demorou 1 ano para o Parlamento Europeu tomar a coragem de tratar também do tema em sua resolução do dia 20 de outubro de 2020. E ele trouxe algo um pouquinho mais tímido, trouxe recomendações sobre os aspectos éticos da inteligência artificial, da robótica, de tecnologias conexas, inovando ao traçar um quadro ético para o desenvolvimento e implantação da inteligência artificial, robótica ou tecnologias conexas, e aí eu insiro a neurotecnologia, ou seja, a gente tem esse passo de astronauta da OCDE em 2019, que coloca, insere o mundo inteiro no conceito de dado neural. O Parlamento Europeu, por sua vez, em 2020, 1 ano depois, começa a tratar da necessidade de termos um quadro ético, um framework ético para esse tipo de tecnologia, e mais do que isso, a proteção ao paradigma humanista. A tecnologia ela tem que vir não para nos substituir, não para nos transformar em meio para outra coisa, mas sim para potencializar o fim que nós somos em si mesmo, tá bom? Em 1 ano depois, 2 anos depois da OCDE, a Espanha traz um outro documento de soft law, que é a Carta de Direitos Digitais. Ela também traz aí, de uma maneira um pouco mais tímida, também um guia para futuros projetos legislativos que envolvam direitos digitais, mas o grande ganho da Carta de Direitos Digitais, que nós vamos ver mais adiante, é que ela é a precursora da Declaração de León sobre neurotecnologia. Nós vamos falar da Declaração de León daqui a pouquinho. No mesmo ano, 21, vejam só,
E eu gosto sempre, quando eu explico esse framework, de chamar atenção para as datas. A gente começa lá de 2019, do nada surge a OCDE falando disso, um ano depois é que vem o Parlamento Europeu, um ano depois é que vem a Espanha, mas daí no mesmo ano, o Chile se transforma no primeiro país do mundo a incorporar a questão da proteção à mente humana na sua Constituição. E o faz por intermédio dessa expressão chamada neurodireito. Direito à neuroproteção como decorrência da proteção à dignidade humana. Então, essa expressão neurodireitos, ela está muito vinculada a esse trabalho que foi feito no Chile, que foi capitaneado pelo professor Rafael Yuste, que é um grande amigo, inclusive integro também a rede latino-americana de proteção à mente humana, ao lado dele, ao lado de outros especialistas do Chile e de países latino-americanos. E ele é que trabalha esse conceito de neurodireito, que foi justamente o conceito que foi absorvido e incorporado pela Constituição chilena, por intermédio aí da Lei 21.383, no mês de outubro de 2021. Vocês aqui, como grupo de estudos, já devem ter estudado isso, mas eu acho que é importante a gente revisar, que são previsões normativas como o direito à privacidade mental, à identidade, à autonomia pessoal, direito ao livre arbítrio e à autodeterminação, direito ao acesso equitativo a mecanismos de incremento cognitivo cerebral e a proteção contra o preconceito algorítmico em processos automatizados de tomada de decisão. E aqui, professoria, eu não sei nem se eu estou avançando muito, mas eu acho que são dados que eu gostaria de compartilhar aqui com a turma. Eu queria convidar todos a assistirem, e acho que, não sei se vocês já assistirem o primeiro episódio da última temporada de Black Mirror, da 7ª temporada. Esse último episódio, eu assisti 2 vezes, tamanha a conexão que ele tem com o tema de neurotecnologia e neurodireitos. E eu vou dar spoiler aqui, porque vale a pena assistir o episódio da mesma forma, mas ele trata especificamente desses 2 últimos neurodireitos que estão na Carta Chilena. Evidentemente que o episódio não fala isso, mas nós, como estudiosos do tema, nós sabemos que é isso que está sendo tratado. Então, o acesso equitativo a mecanismos de incremento cognitivo cerebral. No episódio, a personagem ela é submetida a um processo cerebral e uma parte do cérebro dela é substituída por uma nuvem, como o iCloud. E no começo do episódio, esse acesso era gratuito. Ao longo do episódio, as coisas vão mudando. E esta nuvem, que é movida com instrumentos de neurotecnologia e que guarda as memórias dela, ela vai assumindo um novo colorido ao longo do episódio, que nos conduz ao último neurodireito, preconceito algorítmico em processos automatizados de tomada de decisão. Esse neurodireito, e eu em conversas com o professor Rafael Yuste, ele sempre me faz questão de me lembrar para falar sobre isso. Não significa a discriminação exógena, aquela discriminação que a gente está na página da Amazon, compra um livro e, de repente, 50 livros parecidos são sugeridos para nós por conta do processo automatizado de tomada de decisão. É justamente o preconceito interno. É aquele que nós, seres humanos, já não sabemos se vem de fora ou se vem de dentro, se compõe a nossa natureza ou se foi incutido no nosso cérebro, porque ele já está sendo trabalhado com instrumentos de neurotecnologia. É justamente essa parte final do episódio que a gente consegue captar bem. E é muito interessante, eu recomendo mesmo, se vocês puderem assistir hoje, vocês vão vivenciar, assim, na prática, a produção do Black Mirror foi muito feliz de trabalhar com esse episódio, porque a gente consegue ver esses 2 conceitos de maneira muito clara. Inclusive, tem uma parte que eles usam a energia cerebral das pessoas para impulsionar determinadas qualidades em outras pessoas, é muito bacana. Enfim, vou parar de falar, senão vou contar o episódio inteiro. Vamos passar aqui para outro documento que foi editado em 21, ou seja, 21 já tem 3 documentos, que é o Strategic Action Plan on Human Rights and Technologies on Biomedicine, do Conselho da Europa. Como o nome diz, é um plano de ação estratégica, não é um documento normativo, é um plano de ação, e foi desenvolvido pelo Comitê de Bioética do Conselho da Europa, e que tem diretrizes assentadas em 4 pilares temáticos. 3 desses pilares temáticos
tratam de aspectos críticos dos direitos humanos que são afetados pelo desenvolvimento de novas tecnologias. E um pilar temático é transversal e diz respeito à cooperação e comunicação a respeito da neurotecnologia, das novas tecnologias. E qual é o mérito desse documento, desse plano de ação estratégica? É que ele coloca como um fim, um objetivo, de que neste ano de 2025, a proteção à mente humana já estivesse inserida na esfera de diretrizes estratégicas governamentais. Ou seja, lá em 2020, eles anteviram que em 2025 isso seria importante. Não tenho conhecimento, e aqui falo com toda sinceridade, se isso avançou. E acredito que não avançou, porque nós temos ainda muita dificuldade de tratar desse tema. No nosso grupo, lá no Fórum Econômico de Davos, a gente fez até um acordo de cavalheiros ali, que nós não iríamos mais tentar inserir novos normativos no mundo. Nós iríamos trabalhar com o que já está sendo sedimentado, que está sendo confeccionado, porque tem muita discussão normativa em andamento, pouco resultado já promulgado, e muita confusão conceitual diante da quantidade de normativos sendo discutidos. Então, a gente já fez, nós não vamos trabalhar com novos normativos, vamos trabalhar com o que já está em andamento no mundo. O que prova que talvez essa proteção à mente humana, ao contrário do que preconizou o Conselho da Europa, ainda não tenha sido inserida formalmente na esfera de diretrizes estratégicas governamentais das principais economias e das principais políticas do mundo. Eu sei que no Brasil não houve essa inclusão. Vamos passar, então, para uma lei modelo de neurodireitos que foi promulgada em 2022 pelo Parlatino, Parlamento Latino-Americano e Caribenho. Essa lei modelo ela é pouquíssimo mencionada e eu acho que ela é sensacional, ela precisa constar em qualquer tipo de trabalho, em qualquer tipo de estudo. O Parlatino, ele é um órgão supragovernamental, tal como a Organização dos Estados Americanos, a OCDE. Ele não produz normas rígidas, produz apenas soft law, mas ele tem a missão de tentar unificar a legislação na América Latina. Considerando as semelhanças entre os países, o Parlatino tem essa missão de pegar uma legislação que funciona no país e tentar unificar isso no contexto latino-americano. E lá em 2022, o Parlatino ele promulgou essa lei modelo de neurodireitos, sugerindo que esse quadro normativo que eles promulgaram pudesse auxiliar os países a promulgarem suas próprias legislações. E, além disso, uma forma de impulsionar que essa discussão fosse, de uma vez por todas, assimilada na América Latina. E aqui, professor Ian, eu queria também abrir um outro parênteses. A gente sabe que a América Latina ainda carece da concretude de alguns direitos fundamentais extremamente básicos. Eu sou procuradora do Estado de São Paulo, estou atualmente cedida ao Ministério da Justiça para dirigir o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é o maior instrumento de financiamento da segurança pública no país. No meu CPF hoje se encontram 20 bilhões de reais, e eu tenho andado o Brasil todo por conta disso. E a gente vê que o próprio Brasil tem as suas vicissitudes, tem lugares que a energia elétrica chegou a 10 anos, tem lugares que não tem estrada. Então, nós temos esse gap de direitos básicos. E isso acontece e é refletido em toda a América Latina. Esse gap de direitos básicos torna muito mais simples que qualquer tipo de manipulação neurotecnológica seja feita, porque nós não temos nem sequer a discussão sobre proteção mental iniciada no país ou nos países vizinhos aqui, com exceção do Chile. Então, fica muito simples que as grandes neurotechs se valham dessa situação social peculiar para explorar isso. E daí o papel do Parlatino, de querer já inserir em 2022 essa discussão, porque sabe que a América Latina é, tradicionalmente, marcada por essas questões exploratórias. Então, eu acho que o mérito dessa declaração também reside nisso. Em 2023, nós temos um passo muito grande também aqui no eixo da
das Américas, aí falando da Organização dos Estados Americanos, a Comissão Jurídica Interamericana, que é o comitê que cuida dos normativos da OEA, editou a Declaração de Princípios Interamericanos em Matéria de Neurociência, Neurotecnologia e Direitos Humanos. Eu acredito que todos aqui já devam ter lido. São 10 princípios que se voltam à garantia da integridade, da privacidade neural, e esses princípios, eles transitam desde a proteção do pensamento e da consciência, e aqui eu rememoro aquilo que eu disse no comecinho, como a proteção da mente humana é multifacetada, não se restringe só a neurodireito, ela é ampla demais. Então, proteção do pensamento, da nossa consciência, até questões específicas, como questões de vulneráveis, crianças. Então, ela trabalha com esse contexto de integridade, com esse conceito de integridade neurocognitiva. E é muito bacana, porque é um conceito novo, um conceito totalmente inédito, que foi introduzido no eixo americano, no eixo da Organização dos Estados Americanos, pela Comissão Jurídica Interamericana. Essa declaração, ela ainda precisa ser aprovada pelo Pleno da OEA para ela virar um tratado da OEA. Então, o que nós temos hoje é uma declaração da CJI, da OEA, certo? E aqui eu retomo a declaração de León, que ela foi inspirada na Carta de Direitos Digitais da Espanha de 21. 2 anos depois, a gente tem essa iniciativa que foi capitaneada pela Espanha. Na época, a ministra de Ciência e Tecnologia da Espanha, ela era extremamente engajada no tema da neurotecnologia, muito mesmo, a ponto de ela ter capitaneado um debate na Unesco no ano de 23, que também está online, se vocês quiserem assistir. Ela fala com muita fluência a respeito da questão da neurotecnologia. Infelizmente, ela já não está mais no posto, mas ela capitaneou esse movimento todo na Europa, na União Europeia, para que os ministros de ciência e tecnologia assinassem esse compromisso de reforçar sua competitividade na área neurotecnológica e traçar uma autonomia estratégica na transformação digital centrada no ser humano, ou seja, assimila que a neurotecnologia chegou para ficar, nós não temos mais o que dizer a respeito disso, propõe que haja um incentivo à competitividade. Hoje, 80% das patentes em neurotecnologia estão com 5 empresas apenas, então a gente precisa incentivar a competitividade nesse setor, e mais do que isso, ela trabalha com a transformação neurotecnológica e transformação digital, tendo o ser humano como um fim em si mesmo, segundo o imperativo kantiano, tá? Paradigma humanista. E, para terminar, recentemente a gente teve a promulgação da House Bill 24.1058 no estado do Colorado. Ela traz aí a definição de dados neurais. Aqui, entre nós, em grupo de estudo, numa questão mais acadêmica, essa lei do Colorado, ela tem sido muito criticada no ambiente internacional, por trazer algumas confusões conceituais no âmbito normativo. Acabou positivando conceitos que eram conceitos científicos e agora está gerando um pouquinho de confusão. E é justamente aquilo que eu tinha comentado que nós tratamos lá no Fórum Econômico de Davos. Muita produção normativa está dando aso a confusões conceituais sobre o tema, certo? Então, só trouxe aqui para a gente pontuar que também é um normativo em curso. E aqui, possibilidades para o futuro. Aqui eu já entro na etapa final e vou falar das 2 iniciativas no Brasil e já termino a minha apresentação. Como que nós encaramos, professor Ian, esse fenômeno? O fenômeno da mente humana como um bem jurídico da vida. A gente precisa colocar novos direitos nas constituições, a gente precisa reler os institutos jurídicos, e eu acho que as 2 frentes são cabíveis. A parte de novos direitos nas constituições, vou falar daqui a pouquinho, mas a releitura de institutos jurídicos, ela é providencial. Hoje, eu sinto que o debate de proteção à mente humana, ele está muito concentrado na questão constitucional e de direitos humanos. E a gente está esquecendo que todo o arcabouço jurídico gira em torno, o arcabouço jurídico atual que nós temos no Brasil e no mundo, gira em torno de bens da vida que a gente já conhece. Nós estamos diante de um novo bem da vida. Então, conceitos do direito civil, questões comerciais e empresariais,
toda a parte de conceitos de criminologia e direito penal, tudo isso vai precisar ser colocado na mesa para a gente avaliar como convivem os institutos que nós já temos com a possibilidade de acesso ao cérebro. Então, um interrogatório criminal, hoje em dia, não vai demorar muito para que nós comecemos a debater o uso da neurotecnologia em interrogatórios criminais. Isso vai ser válido, isso não vai ser válido, como que nós trabalhamos com isso? E isso não está no âmbito da Constituição, isso está no âmbito do Código Penal, do Código de Processo Penal. Então, eu deixo aqui já um convite a todos, que se valham desse valoroso grupo de estudos, desse corajoso grupo de estudos, para pensar um pouco além de direitos fundamentais, pensar um pouco em diplomas normativos que nós já temos no Brasil e que vão precisar ser relidos quando a neurotecnologia passar a ser vendida no eBay, na Amazon e em supermercado, porque isso já está acontecendo. A gente já tem smartwatch sendo vendido aí nas grandes redes e não vai demorar para outros equipamentos também trazerem essa facilidade de acesso. Mais do que isso, o direito administrativo precisa ser revisto. A gente tem um direito administrativo extremamente analógico, extremamente focado nos princípios lá da década de 60, do Decreto-Lei 169 de 67, nem sei se é esse mesmo, mas eu sei que é de 67, mas são instrumentos que são congelados no tempo. E hoje nós temos uma sociedade, para além de ser uma sociedade virtual, nós temos uma sociedade neurotecnológica. Então, o poder público ele vai passar a contar com mais uma esfera de atribuição e mais uma esfera jurídica de deveres. E isso nós vamos ver também daqui a pouquinho no próximo slide. Então, qual que é a melhor abordagem jurídica que a gente precisa ter para levar adiante? E aqui eu finalizo com essas propostas que estão aqui em andamento. Proposta de emenda constitucional 29 de 2023, essa aqui eu tive a honra de redigir e levar em 2022, no finalzinho de 2022, ao Congresso Nacional. Na oportunidade, na ocasião, eu conversei com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, trouxe a ele essa preocupação e nós construímos um texto extremamente amplo, típico de um artigo 5º, para inserir nesse mesmo artigo 5º um novo direito fundamental, que é o direito à integridade mental, certo? Então, essa proposta de emenda constitucional colocou o Brasil como o segundo país do mundo a ter uma proposta de emenda constitucional, atrás apenas do Chile, para tratar dessa questão da proteção à mente humana. E em 2023, dada a abertura que a gente teve na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, eu também redigi a emenda constitucional, essa já foi aprovada, 85 de 23, e aqui é que a gente retoma um pouco essa discussão do poder público. Nas constituições estaduais, como vocês sabem, nós não temos rol de direitos fundamentais. Nós temos outras competências, dada a divisão de competências constitucionais. Então, como que a gente inseriria a temática da proteção à mente humana numa constituição estadual? Nós inserimos como uma diretriz de política pública. O Estado do Rio Grande do Sul, a administração pública do Rio Grande do Sul, deve observar hoje a proteção e a garantia da integridade mental como diretriz no desenvolvimento das suas políticas públicas em ciência e tecnologia. Então, nós inserimos isso, essa proposta ela foi assinada, a PEC ela foi assinada por todos os deputados estaduais, isso foi algo inédito, e foi aprovada à unanimidade também. Então, toda a Casa, toda a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul compreendeu e aprovou esse passo de modernidade para as nossas legislações. E, atualmente, se encontram em andamento também a proposta de emenda à Constituição do México e a Lei Orgânica de Neuroproteção e Aplicação Ética das Neurotecnologias do Equador. Então, era basicamente isso, professor Ian, que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje, esse framework normativo, a necessidade de nós falarmos sobre o tema, falarmos de maneira comprometida, como está sendo feito aqui, com o seu grupo de estudos, e eu gostaria de finalizar agradecendo a oportunidade de estar aqui, como pioneira e como precursora dessa discussão no Brasil, é um motivo de felicidade enquanto cidadã, saber que a discussão não era uma alucinação, e sim era uma necessidade, e isso a gente comprova na prática, dia após dia,
os institutos jurídicos sendo moldados para assimilar um novo bem da vida. Então, é isso, queria agradecer mais uma vez e fico aqui à disposição. Nós que agradecemos, doutora Camila. De verdade, uma timeline dessa, um conteúdo normativo dessa envergadura, é uma base de pesquisa e um verdadeiro documento de consulta. E os alunos estão mandando mensagem para mim aqui, questionando se seria possível disponibilizar essa apresentação para o grupo. Então, fique à vontade, caso seja esse. Claro que é possível, e não só é possível, como tudo é público, né? Então, eu só sistematizei para colocar para vocês. Só peço desculpas, porque está ainda anotado como aula da universidade, mas eu achei que caberia como uma luva aqui, e vejo que foi perfeito. Que agradou. Foi perfeito, e eu queria te agradecer de coração isso. Eu fiquei muito lisonjeado muito encantado com quando você falou que você discutiu isso lá atrás, e isso alguém perguntou se você estava bem na cabeça. Mas o problema nosso todo é de cabeça mesmo, é saber o que passa aqui dentro. Quando eu idealizei esse grupo, ano passado, e fiz o registro dele no CNPq, muitas pessoas vieram para mim e disseram assim: o que você está querendo estudar? Eu não sei. Eu estou identificando ainda. Então, o grupo de pesquisa, ele nasceu no primeiro ano que nós tivemos, para definir o que era neurodireito. Exatamente esse seu final, esse seu fechamento, deixou uma reflexão que o grupo já vem amadurecendo há um tempo e coaduna com o que a gente entendeu. Tá? Aqui eu tenho outros professores que eu queria fazer registro aqui. A professora Betina está aqui com a gente. Eu não estou conseguindo enxergar todo mundo, tá, gente? Mas tem alguns outros professores conosco aqui, que são professores que estão realmente dispostos a enxergar esse novo horizonte. Então, professora Camila, só temos a te agradecer. Eu vou abrir um pouquinho esses 10 minutinhos que a gente tem aí para alguém fazer uma pergunta. Eu teria centenas de perguntas, mas eu confesso que eu estou encantado com essa sistematização normativa que você fez. Tá? Eu acho que realmente tem norma demais, a gente precisa trabalhar o que tem. Essas sugestões que você fez ao nosso parlamento são maravilhosas. E para a gente é maravilhoso ver alunos hoje querendo fazer projetos de pesquisa sobre isso e querendo entender um pouquinho essa releitura dos direitos à luz dos neurodados, né, da atividade, daquilo que a gente tem dentro da atividade cerebral nossa. Tá? Obrigado de coração. Professora Betina. Boa tarde a todos e todas, estão me ouvindo. Queria agradecer aos professores e também agradecer a sua palestra, Camila. Na verdade, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu sou sua colega de MJ. E a Milena, que trabalha com você, já trabalhou comigo, então, que é uma querida. E depois a gente se conhece pessoalmente, mas eu sou professora aqui do CEUB, então. Na verdade, a minha pergunta é porque me chamou a atenção quando você falou assim: não são dados pessoais, são dados neurais. E a definição de dado pessoal, né, pela própria lei, ela engloba a questão da intimidade, né, a proteção dos dados inerentes à pessoa, que dizem respeito à intimidade, vida privada, etc. Claro, isso não obsta, obviamente, que você tenha uma proteção específica, condicional, como aconteceu com a questão dos próprios dados pessoais, né, e não é isso que eu estou questionando. Mas, de toda forma, eu sei que é diferente, mas ele não estaria implícito, né, de alguma maneira. De novo, isso não obsta uma necessidade, vamos dizer, muitas vezes, se explicitar. Mas, porque, de alguma forma, penso eu, né, que seria aí dentro de uma perspectiva de um direito fundamental, de matriz individual, dentro da ideia mesmo de liberdade, livre-arbítrio. Então, assim, essa capacidade, esse direito de você pensar daquilo que está, né, isso diz respeito à questão da sua intimidade, né, intimidade daquele conceito de que é aquela esfera mais íntima, né, que merece proteção da pessoa, né, tem aquela teoria das 3 esferas, etc., mas não é isso. Então, assim, porque isso me chamou a atenção. E eu diria assim, ainda que hoje, por que eu estou perguntando isso? Porque ainda que hoje a gente não tenha uma proteção específica, né, no nosso ordenamento jurídico interno, eu não poderia desenvolver uma fundamentação dizendo que isso seria ainda assim um direito fundamental implícito. Tá? Essa é a minha pergunta. Obrigada.
que agradeço, é um prazer conversar com você, Betina. A Milena, de fato, é uma pessoa muito especial, está aqui comigo na minha assessoria. Uhum. Enfim, em relação à sua pergunta, é uma pergunta que muita gente faz, qual que é a diferença de dado pessoal e de dado neural? Se nós formos trabalhar com o conceito de dado pessoal para tentar dele abstrair uma proteção à nossa atividade cerebral, a gente precisa primeiro transformar o conceito e trabalhar com uma adaptação. Então, sempre vai ser uma proteção por analogia, começa daí. Segundo, a nossa atividade cerebral hoje ela é extremamente complexa e talvez essas perguntas sobre a possibilidade de usar um conceito existente para uma situação como essa existam. Nós estamos diante do novo. A atividade cerebral ela é completamente ainda passível de ser conhecida pela humanidade. O que está sendo Heidegger tem uma expressão, o desocultado pela ciência, hoje é novo para nós. O Miguel Nicoleles, ele diz que nenhuma atividade cerebral é igual a outra. Então, eu estou falando aqui para você, o gesto que eu estou fazendo com a minha mão, para cada vez que eu mexo a minha mão, é um link cerebral que está sendo criado novo, não é o mesmo link. Embora as regiões do cérebro sejam as mesmas, o link para fazer isso, a conexão cerebral, é totalmente nova. O que essas ferramentas de neurotecnologia têm possibilitado, Betina, não é só atuação em livre-arbítrio, em autonomia, não é apenas mensurar a atividade elétrica do cérebro. Elas têm a capacidade de induzir a nossa atividade cerebral, ler dados raw, dados brutos, reinserir esses dados dentro do nosso cérebro e, com isso, criar novas memórias. Trabalhando numa perspectiva de compartilhamento de cérebros, a gente pode, inclusive, apagar memórias do nosso cérebro e essas memórias continuarem existindo no cérebro de outras pessoas. Então, há uma situação de novidade e de complexidade científica que não pode, com todo respeito, ser restrita e ser diminuída para tentar caber num conceito existente como forma de buscar uma proteção específica para essa situação. Volto a falar, sempre estaremos trabalhando com uma proteção por analogia. E nesse ponto, eu convido todos aqui a lerem a minha tese de pós-doutoramento. Tem um capítulo que eu falo especificamente sobre a diferença entre dado neural e dado pessoal, ali com exemplos claros dessa situação, exemplos que não são meus, são conceitos da doutrina internacional, dos principais expoentes do tema hoje no mundo, pessoas que estão ajudando a ONU a construir a sua própria declaração de neurotecnologia. E eu finalizo aqui, Betina, dizendo o seguinte: se fosse possível fazer essa adaptação, nós não estaríamos com tantos organismos internacionais dedicados à construção de uma proteção específica para a mente humana. A gente já estaria trabalhando com conceitos existentes, inclusive na própria legislação de inteligência artificial que foi recém-aprovada pela Europa, a gente também já estaria utilizando esse tipo de conceito. Nós não estaríamos vivenciando esse movimento que existe. E por conviver muito de perto com neurocientistas de grande calibre aí no mundo e ouvi-los falando, o que a população sabe hoje de neurotecnologia é apenas 1% do que já está disponível no mercado. Nós temos exemplos de jogos virtuais que são utilizados com essas ferramentas de imersão, em que os adolescentes passaram dados não apenas de cartão de crédito, mas dados de toda a sua família, sem saber que estavam passando esses dados aos jogos e foram fazendo isso apenas por indução cerebral a partir dos comandos do jogo que estavam jogando. Então, a proteção ao cérebro, ela vai muito, muito além daquilo que está exteriorizado, está já positivado na proteção ao dado pessoal. E assim, eu finalizo com um exemplo também que eu acho que materializa bem isso. Uma coisa é você exteriorizar num documento de identidade alguns dados seus. Outra coisa é você esconder um segredo a respeito da sua sexualidade, a respeito dos seus preconceitos, das suas verdades, e isso ser, de alguma maneira, liberado para o mundo a partir de indução neurotecnológica. Coisas que são da sua caixa preta, que não tem como serem classificadas como só intimidade. São
conexões cerebrais que fazem com que você sempre guarde aquele segredo. Então, é um trabalho muito complexo que o nosso cérebro executa e que vai além do que a gente pode considerar como proteção a dados pessoais, tá certo? Seria reduzir demais, diminuir muito, tá bom? Ian? Doutora, um primeiro comentário, eu queria enaltecer que a gente teve um quórum muito bacana hoje, a gente fez um encontro aberto, a gente divulgou e tudo mais, e eu queria enaltecer que a gente está, das informações que eu consegui obter, nós temos pessoas, para além de Brasília, normalmente IDP e o próprio CEUB, nós temos muitas pessoas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Então, pessoas que enviaram sua inscrição pelo e-mail, comentando, olha, eu estou escrevendo minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado no tema. Queria enaltecer aqui a presença da promotora Kátia Kruger, que está aqui conosco, e gentilmente a gente troca os e-mails sobre essas informações do grupo. E do Paraná, é verdade, do Paraná. A Kátia, Gente do Brasil todo, que maravilha, hein? Que delícia, gente. Que coisa linda, Ivan. Yeah. E eu acho muito importante a gente, né, para enaltecer, para aumentar o debate sobre esse tema, a gente fazer esses encontros abertos, né, principalmente considerando a presença da doutora Camila. E eu queria fazer duas perguntas, duas completamente diferentes. Uma primeira relacionada a se o judiciário brasileiro ele está pronto para lidar com esse assunto, porque a comercialização de um tema, ela faz com que esse tema permeie na sociedade, ou seja, alcance o maior número de pessoas por meio da comercialização de produtos, como foi pela inteligência artificial. Mas a neurotecnologia, até então, ela não se comporta como a IA, que a gente teve um boom nos últimos 3, 4 anos, apesar de ser uma tecnologia antiga, a gente teve um boom e isso entrou na sociedade de uma forma gigantesca, muito por conta da funcionalidade de ferramentas gratuitas. Por enquanto, produtos, né, no campo da neurotecnologia não possuem esse mesmo impacto como, por exemplo, um GPT, um Gemini, etc. Então, será que esse debate ele vai avançar bem no Brasil? Será que a gente vai ter o mesmo impacto que uma inteligência artificial que a gente teve nos últimos 3 anos? Que hoje se fala muito sobre IA, porque as pessoas usam IA. Mas será que a gente vai ter um acesso tão amplo assim a neurotecnologias, como, por exemplo, de forma gratuita, que faça com que esse debate aumente no mesmo nível? Essa é a primeira pergunta, né? E se o judiciário vai estar preparado para isso? Porque a gente, com temas antigos, a gente não tem um judiciário preparado. Então, a gente tem uma resistência muito grande do judiciário, por exemplo, com questões de controle de convencionalidade. Então, são coisas já antigas, mas que a gente ainda bate contra a cabeça no judiciário. E uma segunda pergunta, fazendo uma conexão entre pesquisas, áreas de pesquisa que eu tenho, uma das minhas áreas de pesquisas, a mais antiga até então, é sobre o sistema interamericano e anistia. E esse é um tema muito específico, claro, mas que eu vou tentar fazer um paralelo conosco aqui, o Brasil ele tem uma resistência muito grande com temas envolvendo a anistia de 79, né? Não a anistia atual que eu estou falando, a de 79, do regime militar. E isso acaba tendo uma presença muito grande do sistema interamericano. Então, né, o processo, por exemplo, do Gomes Lund, que chega em 95, é julgado em 2010 na Corte Interamericana, e o Brasil ele é muito relutante em mudar seu posicionamento em uma temática, e isso fez com que outro lugar, a Corte Interamericana, tivesse que ficar batendo martelo nessa questão. Será que, em razão da presença, da força de Big Techs, no mundo em geral, não somente no Brasil, vai fazer com que esse tema não fique no âmbito nacional, a gente não consiga andar tanto no âmbito nacional e faça com que, por exemplo, a Corte Interamericana tenha que se pronunciar e ficar batendo martelo em cima disso? Olha, professor, duas perguntas excelentes. E eu acho que as duas estão interconectadas de alguma maneira. Primeiro, a questão da disseminação do uso da neurotecnologia. Hoje ele já está disseminado. A gente não pode nem ignorar isso. Talvez a gente ache que nós não estamos inseridos ainda no contexto neurotecnológico, porque ninguém aqui está com um arco na cabeça, uma tiara, alguma coisa assim, mas hoje em dia nós vivemos
eu tenho mestrado e doutorado em Direito Econômico, e no Direito Econômico a gente trabalha muito com a concentração de estruturas, né? Então, o monopólio a partir da concentração de estruturas, tanto na cadeia vertical como horizontal de fornecimento de produtos. E o que a gente vê hoje na área de neurotecnologia é que os principais atores dessas áreas, eles concentram também outros equipamentos tecnológicos. Então, se a gente for pegar, ainda, eu estou só com uma interferência, não sei se tem alguém com o microfone ligado, eu não estou conseguindo, tem um chiado no meu... Acho que já fechou, já. Já fechou, tá. Então, se a gente pegar, por exemplo, ainda a questão do smartwatch. Você tem um Apple Watch. Esse Apple Watch ele está ligado automaticamente no seu iPhone, na sua Apple TV e no seu iMac. E no seu iPod, não sei nem se existe isso ainda, e no seu iPad. Todos essa grande estrutura de coleta de informações exógenas, tá? Então, você coloca todos os seus dados de passo. Hoje o iPhone ele conta passo, ele sabe a sua localização geográfica, ele concentra os seus aplicativos, desde banco até rede social, ele concentra controle de emoções também. Controle de emoções. Ele tem aquele aplicativo Calm, ou seja, se você está usando frequentemente isso, é um sinal tecnológico de que você quer se acalmar. E tudo isso, sinais exógenos que são conectados com os seus sinais endógenos, que são recolhidos pela mensuração de eletricidade do seu cérebro pelo seu smartwatch. Esses dados se intercomunicam, eles são intercambiáveis, e eles tornam possível a construção de perfis sociais para indução comportamental. Então, quando você fala, será que vai ser possível usar assim? Olha, na semana passada eu estava na Best Buy, na cidade de Phoenix, e a quantidade de dispositivos com instrumentos neurotecnológicos para uso pessoal era gritante, desde perda de peso até controle de emoção, controle de criança, tudo tinha uma variedade lá de dispositivos, dos mais baratos aos mais caros, sendo ofertados. Então, é uma realidade, do ponto de vista da eletroencefalograma, que já é real, já está presente. E é por isso que eu sempre faço muita questão de lembrar, o eletroencefalograma foi o primeiro, o EEG é o primeiro instrumento que foi criado. Se nós já temos essa disseminação aceita pela população deste instrumento em tecnologias comerciais, o que dirá de outras, quando nós começarmos a ter acesso a outras tecnologias que acompanham aí a linha histórica da evolução da neurotecnologia. Então, respondendo a sua pergunta, sim, acho que vai haver uma disseminação e nós já estamos vivendo isso, nós talvez nem percebamos que isso está acontecendo. 2, como o judiciário vai lidar com isso? Eu não gostaria que nós ficássemos na mão do judiciário para decidir determinadas situações relacionadas à neurotecnologia. Primeiro, porque é um tema muito complexo, é um tema científico, não é um tema jurídico. Nós estamos aqui tendo a ousadia de discutir um tema científico sobre o viés jurídico, porque sabemos da necessidade dessa discussão. Mas não é um tema que tem que povoar tribunais no Brasil, é um tema que precisa ser tratado de maneira normativa para que ele continue dentro da esfera ética científica. Se nós transferirmos a responsabilidade para o judiciário, não vai demorar para termos uma repercussão geral tratando do tema. E isso vai ser péssimo para a população brasileira, porque vai engessar o poder decisório e vai acabar nos afastando da realidade global de tratamento desse assunto, que é a sua segunda pergunta. Como que nós vamos disciplinar esse assunto aqui, ignorando a evolução do tema ao nosso redor, que é o que aconteceu com a anistia. Tivemos que ser procurados, tivemos que ser colocados na parede para disciplinar o tema, não agora, né, a anistia anterior. E não é o que já está acontecendo, Ian? Nós temos aí a OEA falando disso, nós temos o Parlatino falando disso, nós temos um país vizinho que fala disso, e a nossa reforma constitucional não anda na CCJ. Então, assim, o Brasil, ele precisa entender o tamanho dele dentro da América Latina e o protagonismo que ele possui, caso ele
articule alguns temas. Seria fantástico se o Brasil tivesse capitaneado essa discussão já no ano passado. Estamos entrando em outro ano sem que isso aconteça, e vemos um movimento global se formando em torno do tema. Acho, inclusive, que o tema neurotecnologia é um tema sem fronteiras. Não adianta eu regular no Brasil e a Argentina ter outra regulação, porque o meu cérebro é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Então, aqui no Brasil, ninguém vai poder acessar, mas se eu for, por exemplo, e aqui um exemplo hipotético, para o Canadá, lá pode. Então, é um tema que vai precisar, sim, de uma convergência de interesses mundiais para que a gente tenha, ao menos, um tratado a ser seguido, um norte a ser seguido. Eu acho que no âmbito latino-americano, o Parlatino fez bem essa tarefa, de tentar, pelo menos, unificar a discussão no âmbito aqui dos países da América Latina. Não sei se eu respondi, mas acho que essas são as impressões que eu tive da sua pergunta. Perfeito, doutora. Carlos? Obrigado, me escutam? Bom, queria agradecer, se fazer uma breve introdução. Eu tive o mesmo problema que os doutores, eu faço doutorado na UFSC sobre neurodireitos e liberdade cognitiva. E quando fui consultar, alguns professores me consultaram, porque eu lá fiz mestrado, que esse tema, eles viravam, é Matrix que você está fazendo? Eu falei, não, é um tema real, já tem com seus plenos. Eu falo que a gente tem sempre esse trabalho de evangelizar. Mas a minha dúvida é uma questão que eu cheguei a ver numa notícia, não sobre neurodireitos, mas a questão de implantes. A neurotecnologia, a Neuralink, chegou a fazer um implante. E o problema que eu vejo é que estava dizendo essa notícia, a questão que, assim, eles ficaram por um tempo, depois, o projeto não tem mais resultado, mas a pessoa tem implante, e pararam de dar assistência técnica. Então, assim, se parar, como é que vai ficar, né? E eu vejo até, não só a questão da Neuralink, mas vamos dizer até que você tem uma tecnologia que não seja invasiva, mas que gera um conforto com o paciente com dor, e depois, olha, parou de funcionar porque realmente não dá dinheiro, é muito caro, né? Aí cara, como seria essa questão da assistência, né? E obrigado pela oportunidade. Carlos, essa sua pergunta é fantástica. E se você não assistiu, assista o episódio do Black Mirror, porque tem isso também, tratando lá, é fantástico. No ano de 2023, eu cheguei a participar de um painel com a professora Patrícia Peck, acho que vocês conhecem ela aqui, e a gente tratou um pouco da responsabilidade social das Big Techs. Porque hoje, se nós, sem entrar em neurodados, nada, tá? Mas falando aqui dos nossos dados, o que está na nossa nuvem. Hoje, tudo que a gente produz, Carlos, está na nuvem. Então, foto, documento, assinatura, nossa vida, passaporte, tudo está dentro de uma nuvem. Ontem eu precisava do meu passaporte, eu entrei na nuvem do meu outro e-mail, daqui de um outro e-mail, sem ir para minha casa e consegui uma foto do meu passaporte. Quer dizer, está tudo nessa grande esfera abstrata que se chama nuvem. O que acontece se a Microsoft tirar a tomada da parede? Falir. Como que fica a nossa nuvem? Qual é a responsabilidade social dessas empresas diante do gigantismo de armazenamento de dados que elas já conseguiram? Isso a gente está falando de dados pessoais, né? Dados palpáveis. Vamos falar agora de dados neurais. Em primeiro lugar, eu nem sei aonde meus dados neurais estão sendo armazenados, porque isso não consta nos termos de confidencialidade, nos termos de consenso de consentibilidade que eu assino. As empresas já estão lidando com os meus dados neurais, mas eu não sei onde eles estão armazenados. 2, numa hipótese de implante neural, ou seja, uma neurotecnologia invasiva, como é o caso da Neuralink, que tirou da esfera médica a parte de neurotecnologia invasiva, porque antes estava muito restrito à esfera médica, e aí a gente tem um controle social e científico maior, e trouxe para a esfera comercial. Como que fica a descontinuidade no projeto? Eu acho que isso, Carlos, é um tema de discussão por si próprio. Como trabalhar a responsabilidade civil, o Instituto da Responsabilidade Civil, que é um instituto de direito civil, diante da descontinuidade de um produto que me faz continuar a ser humano, de um implante que me faz voltar a enxergar. Já temos implantes nesse sentido. De um implante que me faz falar. Já temos implantes nesse sentido.
como fica a responsabilidade civil da empresa? Essas empresas, elas podem descontinuar esse projeto? No meu ponto de vista, não podem, porque nós estamos tratando de um dispositivo neurotecnológico que faz com que o ser humano seja um fim em si mesmo. Ao descontinuar a sua atividade, ela transforma o ser humano num meio. Ele foi um experimento. Não deu certo, não foi lucrativo, nós abandonamos. E o ser humano, como fica? Então, a gente volta nas bases das discussões jurídicas, lá no segundo imperativo kantiano. Nós transformamos o ser humano num mecanismo de experiência, para depois ser descontinuado aquele serviço comercial, porque quando a gente está falando da esfera médica é outro regramento. Mas, enfim, eu acho que a sua pergunta é extremamente atual, ela comporta diversos tipos de discussão, diversos tipos de resposta, e a minha percepção disso é que ela deve ser respondida à luz do paradigma humanista. Não podemos descontinuar tecnologias se essa descontinuidade significar na prática que o ser humano foi um experimento, certo? Então, eu colocaria dessa forma. Maravilha, doutora. Doutora, em razão do horário, eu pergunto se ainda tem disponibilidade para uma última pergunta da Adriana. Ou está um pouco corrido, todos os horários com a hora da fome. Eu consigo ficar mais 5 minutos. 5 minutinhos, o nosso tempo já está indo. Adriana, por favor. Obrigada, doutora. Eu vou ser, então, bastante objetiva. Eu primeiro quero agradecer, foi maravilhoso, foi incrível, obrigada pela participação e pelo convite dos professores. A senhora falou de 5 pontos essenciais: cibersegurança, smartwatch, a responsabilidade das big techs, nuvens, implantes neurais, algoritmos. Nós abordamos tudo isso, mas um ponto é, até pela sua posição atual no Ministério, claro, não quero uma posição oficial, não é isso, mas cibersegurança. O que a senhora entende de conexão a respeito de cibersegurança com todo esse contexto que nós vimos aqui? Olha, Adriana, eu vou ser bem breve na minha resposta. Eu acho que a cibersegurança hoje ela ainda está construída muito sobre os conceitos conceitos antigos de tecnologia. Então, a gente ainda não inseriu a questão neural na cibersegurança, isso é fato. E hoje as redes que estão sendo construídas de fortalecimento de cibersegurança continuam calcadas na proteção a dado pessoal e na proteção de informações confidenciais, ou seja, elas são redes que são desenhadas tecnologicamente. Eu não sou da área de TI, mas falo só de maneira muito superficial, sem nenhum tipo de compromisso tecnológico e conceitual com isso, mas elas são construídas levando em consideração o mundo externo, tá? E eu acho que a realidade da cibersegurança para os dias de hoje é uma cibersegurança que leva em consideração os dados neurais. Porque hoje nós vamos começar a ter problemas de privacidade, não com privacidade de dados pessoais ou de vazamento de informações que já existem no mundo, mas de informações que nem eu mesma sei que eu penso dessa forma. E alguém vai saber que eu penso dessa forma. Aliás, pegando o gancho da sua pergunta, Adriana, e voltando um pouco daquela colocação que a Bettina fez no início das nossas conversas aqui, uma das maravilhas do nosso cérebro é que nós temos grande percentual dele trabalhando sem a gente perceber. Isso é fato. Mas tem coisas que nós sentimos e nós pensamos e nós não sabemos que sentimos ou pensamos, porque está numa parte do cérebro que nós não acessamos. Só que a neurotecnologia acessa. Então, o perigo da cibersegurança hoje é o vazamento de informações neurais que nós sequer sabemos que temos. Eu acho que esse é um futuro que já chegou e que a senhora, como estudiosa do tema, me parece ser bem ligada à questão de cibersegurança, pelas pontuações que fez, poderia, inclusive, aperfeiçoar e introduzir no Brasil. Não se fala ainda de cibersegurança com os conceitos de dados neurais. Muito grata, professora. Tá. Gente, olha, infelizmente, apesar de ser maravilhoso te ouvir, professora Camila, obrigado a todo mundo que está aqui. Eu sei, a gente sabe do seu tempo, nós temos um tempinho, esse horário esse assunto rendeu, mas eu quero deixar aqui o registro do nosso agradecimento
tá? O professor Ian vem realmente fazendo, movendo, sendo a mola propulsora desse grupo, tá? Eu acho muito legal o Ian, professor da nova geração, com essa capacidade e essa competência para fazer o que ele vem fazendo dentro do CEUB já tem um tempo. Teremos mais novidades, segundo semestre, né, Ian? Vamos fazer umas coisas legais aí, umas coisas maiores, tá? Adriana, doutora Kátia, professora Betina. Gente, eu não estou conseguindo ver todo mundo. O Carlos, que participou também, muito legal. Muito obrigado por tudo, e é isso que faz o grupo. Esse grupo vai sair do ambiente virtual para o segundo semestre, vai ficar híbrido, porque a gente precisa fazer um movimento maior, até disso, de colocando tudo isso que você está falando, professora Camila. Gente, obrigado. Ian, encerra para a gente liberar a professora Camila, que ela já está com o horário, tá? Doutora Camila, muitíssimo obrigado por esse aceite, por esse momento hoje. Depois eu vou te mandar um e-mail com mais algumas informações. E, gente, muito obrigado por todo mundo que participou, pessoal de todo canto do país. E a ideia é essa, que o grupo ele continue andando nesse sentido de a gente conseguir encontrar pontos focais em outros estados, enfim, aumentar as discussões desse tema. Então, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Eu que agradeço, fico à disposição aqui do grupo. Uma próxima oportunidade a gente aprofundar tantos pontos essenciais que foram discutidos hoje. Um grande abraço, excelente. Tem coisa boa para a gente fazer no segundo semestre e aprofundar tudo isso. A gente vai precisar de sua ajuda, com certeza. Com certeza. Tchau, gente. Obrigado, de coração. Muito obrigado a todos. Até a próxima, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. A professora Priscila ainda está conosco? Professora Priscila, tá vendo? Eu acho que ela saiu, Ian. Porque não, o perfil está aqui. E ajustar. Beleza. Os pontos. Porque a gravação é ela que tem que encerrar aqui. Tem que encerrar, Vamos sair em todo mundo, a gente daqui a pouco eu falo com ela aqui e a gente encerra. E aí eu te ligo depois para a gente conversar, fazer uma reuniãozinha nós dois semana que vem, a gente precisa alinhar algumas coisas, porque tem gente grande querendo participar, eu não sei se um seminário talvez comporte, mas a gente precisa amadurecer isso aí, tá bom? Valeu, gente. Deixa eu ir correndo. Tchau.